E aí, pessoal, vamos a mais uma aula de geografia com o professor Luiz. Hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre a urbanização. Então vamos entender um pouco sobre esse espaço que hoje já habita mais da metade da população do planeta, hoje habita o espaço urbano. Bom, diferentes paisagens no espaço urbano. Tem aquelas pouco transformadas, como aqui um exemplo aqui de uma cidade pequena, Grão-Mongol, em Minas Gerais. Então essa uma cidade pequena, média, as transformações são menos, enquanto que nas cidades grandes as transformações são mais intensas. Aqui um exemplo do Rio de Janeiro, uma das maiores cidades do Brasil. Então aí a presença aí das modificações humanas aí são muito intensa. Bom, nas paisagens urbanas atualmente, vamos observar a predominância dos chamados elementos culturais ou humanos, como por exemplo as casas, edifícios, shopping center, ruas pavimentadas, praças, comércio e outros mais. Enquanto que os elementos naturais parecem até ausentes. Na realidade, devido à redução desses elementos naturais, muitas vezes dá muita, a impressão de que não existe mais. Mas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que predomine esses elementos, predomine não, que tenha de forma significativa para que haja uma certa qualidade de vida, já que hoje mais da metade da população do planeta mora no espaço urbano. Bom, sobre as atividades econômicas predominando no espaço urbano, nós temos as atividades industriais, que é aquela de transformação. Então, hoje a maioria das indústrias estão localizadas nos centros urbanos. Não, a maioria, eu falei, não são todas, tá? O comércio, que é uma atividade que vem crescendo bastante, tá? É justamente essa atividade. Prestação de serviço, então comércio e prestação de serviço são as atividades hoje que mais crescem, são atividades ligadas ao setor terciário. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esses setores da economia. Bom, então vamos falar logo então sobre os setores da economia. Então, setores da economia, isto é, pegou-se as atividades e dividiu-se em três setores. Essa é uma divisão hoje até já contestada devido à complexidade que se encontra principalmente o setor terciário. O setor primário envolve atividades ligadas ao campo, principalmente, no caso, a agricultura, o extrativismo, só que esse extrativismo ele se caracteriza como sendo mais de forma mais artesanal, e a pecuária. Então, essas são as atividades ligadas ao setor primário. O setor secundário envolve a atividade de transformação, como é o caso das indústrias, da construção civil. Então, o setor secundário é transformação. E o setor terciário envolve o comércio e prestação de serviço. Então, como o comércio e prestação de serviços tornaram hoje atividades mais complexas, alguns já falam até de um setor quaternário, mas vamos ficar nesses três setores por enquanto, tá? Bom, sobre a produção, nós temos uma produção artesa artesanal, isto é, em que o uso de ferramentas simples, mais que uma produção que caracteriza mais como sendo manual, tá? Então isso quer dizer que o indivíduo, artesão, realiza praticamente todas as etapas do processo produtivo. Enquanto que na manufatura, que apareceu aí a partir do século XV, já há o emprego de máquinas simples, tá? Mas essa máquina simples, nós vamos observar que ainda depende muito do trabalhador no sentido do conhecimento da produção. Bom, a partir do meados do século XVIII, essa produção ela vai se tornar de forma mais complexa. Aí é o surgimento da indústria, onde tem como característica uma grande divisão do trabalho, uma especialização do trabalhador em uma determinada área, uso de máquinas movidas a energia inicialmente calorífica, onde se usou o carvão mineral. O trabalho ele é assalariado, então é quando justamente se implanta, tirando a questão do trabalho escravo ou servidão, e passa a ser o trabalho assalariado.
e a produção em massa, de forma padronizada, em grande quantidade, que é justamente que foi o salto de forma significativa nesse novo sistema de produção. Bom, eu falei um pouquinho sobre essas atividades de transformação, porque justamente ela, a partir dessas mudanças no sistema de produção, é que vai realmente dar um surto de movimentação da população que vai sair do campo para a cidade. Então, podemos dizer o seguinte, que a urbanização não é algo que veio com a indústria, mas a grande cidade, a metrópole, e hoje justamente vamos observar que, como eu já falei, mais da metade da população está no espaço urbano, isso aí é uma consequência, sim, do processo de industrialização. Bom, gente, mas aí nós vamos observar alguns problemas urbanos, tá? Vários problemas atingem esse espaço urbano em diversos países. Só que aí nós vamos observar que nas grandes e médias cidades nós vamos ver que a concentração da população é de forma significativa, então há sérios problemas, principalmente nos países que são de urbanização recente. Aqueles de urbanização mais chamada clássica, que começou lá para o século XIX, XX, isso aí muitos desses problemas já foi resolvido, embora que não vamos dizer, existe um país onde a urbanização é algo assim perfeito, não. Mas vamos ver sobre esses problemas urbanos, então vamos lá. Moradia, moradia precária. Então veja só, nessas imagens nós podemos observar é, não, sem um planejamento, é algo assim meio, o espaço vai sendo ocupado de uma maneira, podemos até dizer assim, de forma desordenada, e geralmente são espaços em que o terreno são de formas inadequadas, quer dizer, é o chamado inchaço da cidade, aí o surgimento da favelização, né, onde nós vamos observar aglomerações subnormais, a questão de cortiços, né, que são aquelas moradias praticamente coletivas. Outro problema sério no espaço urbano são os transportes urbanos, né, os transportes públicos. Problema esse de superlotação, de ônibus, metrô. Então, o fluxo de pessoas diariamente nas grandes cidades aí é muito intenso. Então, isso termina sobrecarregando esse setor. E quando muitos partem para o transporte particular, aí outro problema também, a questão do congestionamento, intensifica-se a poluição do ar, então é outro problema sério, poluição sonora, visual, então tudo isso aí são consequências, muitas vezes, de um processo de urbanização que não foi planejado, foi um processo de urbanização, muitas vezes, rápido e de forma desordenada. Outro problema muito sério no espaço urbano é a questão da água e do esgoto. Então, infelizmente, nós temos ainda, olha só, século XXI, muitas cidades vivendo sérios problemas com relação à questão de falta de tratamento de esgoto, que pode causar sérios problemas como contaminação do solo, dos rios, dos oceanos, mananciais, né, água subterrânea, e a proliferação de insetos, né? Hoje nós temos um problema muito sério em muitas cidades brasileiras da questão da dengue, né? Então isso aí, infelizmente, é um problema que precisa sim ser revisto. A outra problemática, principalmente nos grandes centros urbanos, é as chamadas ilhas de calor, ok? Que muitas vezes há um aumento da temperatura que pode chegar a 10 graus, olha só, de diferença em relação aos centros urbanos e às áreas vizinhas, porque a falta de áreas verdes e a grande concentração de prédios, né, blocos de concretos, ruas asfaltadas, termina intensificando o calor. Então, muitas vezes, nos centros desses, desses áreas urbanas, as temperaturas podem chegar aí a uma diferença até de 10 graus em relação às áreas periféricas
ou as áreas vizinhas, suburbanas aí, né, aquelas áreas da cidade já em contato com a zona rural. Tá? Então, e ainda essa ilha de calor é uma problemática séria porque o calor mais intenso nessas áreas termina atraindo, no período de chuvas, tornando as áreas centrais muitas vezes mais chuvosas, e isso provoca sérios problemas devido à questão do escoamento da água. Bom, gente, outro problema seríssimo no espaço urbano, que precisamos sim rever isso, é a questão do lixo, porque quanto maior a questão do consumismo, né, a produção industrial, a intensificação do comércio, mais vai se produzir lixo. Então, isso quer dizer, é um problema que nós temos que superar, que é esse excesso de produtos consumidos e depois que são descartados. O que fazer com ele? Ok? Bom, uma das soluções para a questão do lixo é a coleta seletiva, que é reciclar, que é uma forma de respeitar. Então, diversos materiais podem sim ser utilizado, reutilizado novamente. Então, isso aí é uma das formas da chamada sustentabilidade, que é a coleta seletiva. Bom, com a questão da urbanização surgiu o que nós chamamos de rede urbana e hierarquia urbana. Então, a urbanização da sociedade originou uma rede urbana, isto é, um sistema integrado de cidades que vai das pequenas ou locais até as metrópoles ou cidades gigantescas, né? Geralmente metrópoles, geralmente são cidades acima de 1 milhão de habitantes. A regra geral é que para milhares de pequenas cidades existem umas centenas de cidades médias e algumas poucas metrópoles. Ok? Então é isso que nós vamos observar. E a rede urbana é justamente um espaço hierarquizado a partir da influência econômica, política, cultural, que nós chamamos de polarização, que uma metrópole exerce sobre as demais. Ok? Às vezes ia vai também para o espaço meio rural. Então, rede urbana é a integração que existe entre as cidades, uma dependendo das outras, né? E a hierarquia é justamente aquelas influências que uma cidade tem, que pode ser de áreas econômica, política, cultural, em relação às outras, beleza? Bom, e essa hierarquia ou relação de comando, ok? Essa influência prossegue das cidades médias para as menores e assim para adiante, tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Esse aqui é um esquema clássico, ó, esquema clássico, está lá. A metrópole nacional que comanda todo o país, ela está lá no topo, que comanda uma metrópole regional. Essa metrópole regional ela influencia um centro regional, que influencia uma cidade local, que influencia uma vila. Já o esquema atual não é mais assim que funciona essa questão hierárquica do esquema clássico. Está lá a metrópole nacional ela tem influência em todo o país, mas a metrópole nacional ela influencia uma metrópole regional, que influencia um centro regional. Uma metrópole nacional ela pode estar diretamente influenciada em uma cidade local e vila. Então, quer dizer, essa questão dessa hierarquia muitas vezes não vai mais dessa hierarquia clássica, e sim muitas vezes da proximidade, do fluxo de transporte, de comunicações. Então, muitas vezes, isso aí não necessariamente vai seguir o sistema clássico. Beleza? Bom, gente, tem alguns termos dentro da urbanização que precisamos conhecer, como, por exemplo, conurbação. Conurbação está se referindo a um encontro de duas ou mais cidades vizinhas. Agora, não são cidades pequenas não, que às vezes uma cidade já surge próximo uma da outra, né, o chamado sítio urbano. Na realidade, conurbação é quando essas cidades crescem no sentido horizontal e terminam se encontrando com outra. Megalópole. Esse termo megalópole não significa que seja uma cidade grande, ela é uma região, olha, super urbanizada, independentemente do número de habitantes dessa aglomeração urbana. Então, diga até o seguinte,
que a megalópole ela é formada por duas ou mais metrópoles, devido à sua proximidade e à sua ligação, à sua interdependência entre elas. Megacidade, aqui sim, é uma cidade grande, aqui já é um termo que se refere, tá, a uma grande aglomeração de pessoas. Megacidade é um termo, podemos dizer que ela é quantitativa, então são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes, ok? Então, ele é um conceito que vai avaliar principalmente a questão demográfica, né, o número de pessoas. Cidade global. A cidade global, o nome já está dizendo, são aquelas cidades que têm uma influência que ultrapassa os limites do país, ela tem uma influência que vai além do país, ela tem uma influência que abrange aí continente ou até outros continentes. Exemplo, nós temos Nova York, que é, podemos dizer, talvez a cidade mais influente do planeta, Tóquio, Londres. Esses, inclusive, são cidades, essas cidades globais, apresenta aí, ó, centros financeiros bancários, quer dizer, a sede de muitas empresas, conglomerados, né? Por exemplo, a maior bolsa de valores do mundo, que é a Dow Jones, está em Nova York, ok? Como também a bolsa de valores de Tóquio é uma das maiores da Ásia, tá? E uma das maiores do mundo. Tá? Então, essas cidades globais também têm uma classificação, hierarquia, né? Tem aquela alfa, a beta e gama.